Diletos irmãos em Cristo, paz do Senhor. É com imenso prazer que estamos mais uma vez em Escola Bíblica Dominical, um projeto da Semadeiron para levar o conhecimento bíblico, teológico, conhecimento da Escola Bíblica Dominical até os nossos alunos, até os nossos superintendentes, até os nossos professores, para que a cada domingo a Escola Dominical fique cada vez melhor e mais fácil aonde quer que os irmãos residam ou estejam congregando. Irmão Eliseu, é com muita alegria também que nós findamos o trimestre passado e já estamos abrindo este trimestre com um tema muito importante, falando sobre relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. E para hoje, a lição ela tem um tema altamente valioso quando diz: quando a família age por conta própria. E é exatamente sobre isso que o senhor tem umas informações valiosas que eu gostaria de que elas fossem compartilhadas com todos os nossos telespectadores. Essa questão de a família agir por conta própria, quando na verdade deveria agir debaixo da orientação e da plena e total dependência de Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, é com alegria que nós retornamos aqui com esta nova lição tratando da família. Quando a família age por conta própria. Agir por conta própria é exatamente sair do crivo da vontade de Deus. Quando isso acontece, automaticamente pagamos com consequências. E consequências ruins, porque viver fora da presença de Deus, inicialmente é um problema, surge males iniciais, mas esses males, por vezes, eles não ficam apenas no presente. Eles seguem-se pelos filhos, pelos netos, bisnetos e até por gerações à frente. E é isso que nós vamos estudar aqui nesta lição, para que, ao tomarmos quaisquer decisões, em todos os âmbitos da vida, mas especialmente em se tratando de família, que é o nosso ponto principal nesta lição, precisamos buscar a direção de Deus, a vontade de Deus, uma resposta de Deus. Abraão estava diante de um Deus todo-poderoso que lhe havia feito tantas promessas e que essas promessas alcançariam a todas as nações. Entretanto, ele mingua um pouco na fé quando o tempo vai se delongando. Passam-se já 11 anos, 10, 11 anos, em que Deus havia feito uma promessa, e ele parece que percebeu-se que estava sozinho, achando que aquilo que Deus falou poderia não se cumprir. E então decidiu ele, a esposa, Sara, a resolver o problema com as suas próprias mãos. Então, pastor Jormi César, foi aí que começou toda a consequência que se estendeu até os dias de hoje e ainda tem muita coisa para se resolver até ao fim da história da humanidade, porque não foi a questão só de uma família, mas foi de uma nação e depois de nações, e hoje abarca o mundo inteiro o problema que começou com uma decisão errada. Eu percebo que toda família tem um cabeça, e Deus foi muito sábio quando ele colocou o homem por cabeça da sua família, para orientar, para cuidar. Olha o desastre quando o homem abdica desse dever de cabeça de família. Por exemplo, quando Adão, lá no Éden, diante do pecado de Eva, em ceder à tentação da serpente, deveria Adão ter agido como cabeça, chamado Eva à confissão, ao arrependimento
e ter como um sacerdote do lar, como cabeça do lar, orado por ela, pastor Eliseu, e abençoado ela. Eu creio que a história da humanidade seria outra. Quando Abraão confrontou-se com o problema orientado por Sara, deveria Abraão, como sendo um homem ajuizado e já maduro, pelo menos se deveria ser um homem maduro na fé, pelo tempo de experiência que já tinha com Deus, como o senhor acabou de dizer aí, 10, 11 anos, 12 anos, 15, não dá para precisar certinho quanto que é, mas é alguma coisa ao entorno disso. Ele já deveria ter dito: não, minha esposa, calma, o Deus que nós servimos, o Deus que me apareceu, o Deus que falou comigo, Ele é fiel, Ele não falha. Se Ele falou, Ele vai cumprir, fica tranquilo, podemos esperar com tranquilidade. Se esse bebê demorar 1000 anos, é sinal que Deus nos dará 1000 anos de vida aqui. Glória a Deus. Isso é fé em ação. Então, quando Deus nos promete alguma coisa, deveremos ter esse fincapé, essa certeza, segurança. Se a promessa está demorando, é porque Deus vai projetar a nossa vida no tempo, Ele vai expandir. Não me pergunte como, mas para Ele é muito fácil essa questão de conceder mais 10, mais 15, mais 20, mais 100 anos para uma pessoa. Isso para Deus é tranquilo, difícil é para mim, mas para Ele é muito fácil. Então, quando Deus promete, está prometido. Prometido. Os eruditos, pastor João César, dizem que a Bíblia tem em média de 35 mil promessas. Isso para os crentes, isso para as pessoas. São promessas, claro, algumas para a nação de Israel, outras para os apóstolos, cada um para um nível, mas a maioria para o geral. Abraão tinha essa promessa. Eu e você temos promessas também. Agora, nós estamos firmados na promessa ou estamos duvidando daquilo que Deus prometeu? Chega o Senhor a Abraão, ali em Ur dos Caldeus, ainda sendo Abrão, e diz: sai de tua terra, de tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ali havia uma adoração idólatra, e por essa razão Deus queria que ele se afastasse desse ambiente, a fim de servir apenas ao Deus verdadeiro. Então disse: eu far-te-ei uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que promessa. Quer dizer, far-te-ei uma grande nação, já estava dizendo que ele teria filhos. Ele olha, 75 anos, olha para a esposa Sara, com 65, e estéril. Mas Deus está falando, glória a Deus, vamos confiar. E ele teve fé. Hebreus capítulo 11 vai dizer que ele teve fé, e ele pega a mudança e sai sem saber para onde vai, como Deus tinha dito. Eu creio que os vizinhos até questionaram, dizendo: mas para onde você vai? Ele falou: Deus mandou eu ir. E ele estava indo. Aparentemente, uma loucura, mas a fé dele estava ali muito evidente. Passa algum tempo, está lá no capítulo 15, então Deus aparece de noite para Abraão. Deus sabia que ele estava meio tristão, desanimado, e Deus então chega para Abraão e fala assim: Abraão, eu sou teu escudo. Que palavra maravilhosa, que consolo, né? Lindo. O teu galardão será muito grande. Deus está dizendo: levanta a cabeça, homem, teu galardão será muito grande. Aí ele ali, de noite, né, naquela visão, ele fala: Senhor, mas se o meu galardão vai ser tão grande, se o Senhor me ama tanto, entretanto, eu vejo que eu tenho sido próximo, mas eu não tenho descendente. O único que cuida das minhas reservas aqui é o Damasceno Eliezer. Para que tanto fazenda, tanto dinheiro assim? Para quem que eu vou deixar isso? Quem que vou deixar? Aí Deus diz: não, Abraão, o descendente de quem estou falando e que te prometi vai sair dos teus lombos. Mas faz o seguinte, vem aqui para fora. Porque ele estava dentro de casa e Deus falou: tem que te mostrar aqui fora, porque aí dentro você não vai conseguir enxergar toda a visão. A dimensão. Fica restrita. Exato. E aí ele sai, então é noite, e Deus fala: conta as estrelas do céu. E ele começa a contar lá do lado de fora. E Deus disse, e ele não se perde na conta, Deus diz: assim será a tua descendência. E Abraão ouve aquela palavra, e a Bíblia até chega a dizer: creu Abraão no Senhor, nessa palavra, e isso lhe foi imputado, acreditado como justiça.
Só que agora passa mais aí algum tempo, e aí como nós falamos aí, uma média de uns 11 anos, Sara está preocupada, porque as mulheres daquela época se sentiam desonradas quando não tinham filhos. Então, elas lutavam para dar um filho ao marido, e até na cultura, as mulheres poderiam entregar as suas servas aos seus maridos, para que eles tivessem filhos das servas, e esses filhos então seriam considerados da patroa. E então Sara diz: fica com a minha serva Agar, e eu te darei filhos. Ou seja, a preocupação dela não era ter ela um filho, o filho era para Abraão. Então ela via Abraão e sentia-se triste por ver Abraão sem filhos, e sentia o peso de ser ela responsável na cabeça dela de que aquilo acontecesse. Mas ela não era responsável, pastor João César, porque Deus, na sua presciência, já tinha preparado que ela fosse estéril, porque diante de um problema vem uma vitória, diante de um grande problema, uma grande vitória, diante de uma situação drástica, impossível, é ali que surge o milagre. Quando não há nenhum problema impossível para mim, para minha família, como eu vou contar um milagre? Só vai acontecer um milagre de uma operação do impossível divino na minha família, na minha vida, em quaisquer aspectos, se houve um problema impossível. Então, Deus criou essa situação, e a gente aprende com isso, pastor, que Sara era estéril, mas quando nasce Rebeca, estéril também. Deus trabalhava nesse negócio. Lá para frente, a gente vai encontrar Rebeca, ou Raquel, melhor, que é a mãe de José e Benjamim, estéril novamente. Lá para o Novo Testamento nós vamos encontrar uma mulher, mãe do extraordinário Samuel, estéril também, porque Deus preparava para ver o milagre. Nós precisamos perceber que quando as coisas estão assim meio avessa, não é que nós não tenhamos condições de resolver. Se Deus fez promessa, e digo mais, Deus tem promessa para todos nós temos promessa de Deus, é só sintonizar-se na promessa. Então, se a situação vem, é porque Deus quer operar o milagre ali, e foi o que aconteceu com Sara. Aliás, se Sara não tivesse tido um filho, Isaque, não haveria a nação de Israel. Cadê a nação de Israel? Mas Deus estava querendo preparar um milagre. A nação de Israel é um milagre. Mas a nação de Israel é um milagre, mas nós, brasileiros, somos um milagre, porque a partir da nação de Israel foram abençoadas todas as famílias da terra. Foi de lá que nasceu o nosso Cristo Salvador, através de Davi, através de Judá, filho de Jacó, neto de Isaque e bisneto de Abraão. Dali surgiu então esse milagre, e nós podemos dizer agora, nós somos um milagre. Somos um milagre, graças a Deus. O texto áureo da lição, ele fala assim: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. Gênesis capítulo 17, versículo 19. Deus está dizendo para Abraão: o que você fez não valeu de nada, a não ser para criar mais problemas. Não ajudou em nada, Abraão. Seu esforço junto com Sara e Agar para tentar adiantar o processo não valeu absolutamente nada. Foi atrapalhar o que pôde, mas eu vou ajeitar. Vai dar tudo certo. O projeto de Deus não pode ser frustrado. Aliás, ninguém consegue frustrar os planos e os projetos de Deus. Deus é maravilhoso. Às vezes temos consequências de querer escapar, criar situação aqui e ali, mas o resultado, Deus, quando tem um propósito, ninguém pode impedir. A porta que ele abre, ninguém fecha, e diz em Isaías: operando eu, quem impedirá? Em verdade prática, diz assim: quando o ser humano se precipita ao problema da precipitação a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis. Consequências inevitáveis
provenientes de nossas precipitações. Então, a palavra de ordem nessa escola dominical é não se precipitar. Tem muita gente precipitando. Tem muitos irmãos que têm promessa de Deus. Promessas essas, promessas aquelas, e acham que já está passando do tempo, está passando da hora, ou Deus esqueceu, Deus atrasou. Calma, calma. Tem até um hino que o cara fala assim: eu dedico esse refrão para você. Calma, calma, eu dedico esse refrão para você. Calma. Deus não se esqueceu do que Ele falou. Quando Ele fala, Ele cumpre. Fique tranquilo, o que Deus fez, o que Deus falou, é tranquilo, isso Ele cumpre. Não saia do lugar da bênção, fique no lugar que Deus te colocou, que a parte de Deus nunca falha. Nós é que às vezes saímos do ponto da bênção, mas que o Senhor nos ajude, que permaneçamos onde Ele nos plantou, que frutifiquemos onde Ele nos plantou, que hajamos com prudência e nunca com precipitação. No primeiro ponto da nossa lição, Deus faz promessas a Abrão. Abrão era o nome primitivo e depois passou para Abraão. Abraão. Pastor Eliseu, Deus faz promessas a Abrão. O encontro de Abrão com Deus, a dúvida diante da espera, e Deus garante a Abrão o cumprimento da promessa. Como que o senhor entende que foi esse processo na vida de Abraão? Esse encontro, pensa, do nada, o encontro com Deus. Ele não conhecia Deus até então. Ele conhecia os deuses que se falavam em Babilônia. Mas o Deus do céu, talvez já teria ouvido falar dele, mas ainda não tinha um conhecimento pleno desse Deus. E parece que do nada assim surgiu o encontro de Deus com ele. Deus o procura para uma conversa e para estabelecer uma aliança, um pacto, uma promessa. Então, como que o senhor avalia isso do seu ponto de vista? E a dúvida diante da espera, da data que fez a promessa, ao seu efetivo cumprimento, salvo engano, 25 anos depois. 25 anos. Como o senhor avalia isso? A vida de Abraão, que coisa que virou isso? Então, Abraão, ainda sendo Abrão em Ur dos Caldeus, tinha muitas dificuldades porque, segundo a história e os dados até bíblicos, no seu contexto, entendemos que a família de Abraão era uma família idólatra. O pai dele não estava ligado a um Deus único, mas estava adorando ali vários deuses. Bem verdade que as informações sobre o Deus único existiam. Nos dias de Abraão, o próprio Noé estava ali ainda vivo. Não sei se velhinho, se tinha condições de passar algumas instruções, mas Sem, por exemplo, foi contemporâneo de Abraão. Só com fazer a genealogia, a contagem da genealogia, e nós vamos descobrir. E eles moravam todos numa região só, não é isso? Numa mesma região. Então, além de Sem, tinha o filho de Sem, que era Arfaxade, vem toda aquela descendência de Sem e de Noé, que vieram da arca de Noé ali. Então, eles tinham algumas informações, mas conhecer a Deus não diz respeito a apenas informações, teoria. Precisava de algo maior. O certo é que Deus se revelou a Abrão, assim como ele se revela a todos nós. E Abrão aceitou essa revelação, creu na promessa divina, na revelação divina, e então saiu de Ur dos Caldeus, passa em Padã Arã. Ali em Padã Arã ele consegue se desvencilhar totalmente de sua família e agora vai cumprir então cabalmente a promessa de Deus. É importante que a gente entenda isso, que às vezes a gente fica amarrado com alguma coisa. Até mesmo ali em Padã Arã, Abrão resolveu levar Ló, mas chegou numa altura que precisaram dividir, porque as propriedades
estavam causando intriga entre os pastores. E a Bíblia diz que depois que eles se separam, então Deus vem a Abrão e fala assim: levanta os teus olhos, porque toda esta terra que você está vendo diante de ti, eu te darei. Antes disso, Abrão estava viajando ali, mas Deus queria falar com Abrão, mas tinha alguma coisa que estava amarrando. Então é importante quando nós ficamos totalmente na direção de Deus. E então Abrão, ele tem esse encontro maravilhoso com Deus, obedece à voz de Deus. Eu penso assim que parece que aquilo era uma escuridão completa, pelo que se observa, aquela mistura, aquela miscelânea, aquela adoração a vários deuses que estava ali muito normal. Agora aparece um homem, parece que Deus descobre um entre 1000, entre 10.000, entre o único, que estava ali com o coração totalmente voltado para ele, e ele consegue então conversar com este homem e tirá-lo, fazendo esta grande promessa. Abrão então sai, mas de 75 anos agora o tempo vai passando, e por mais que Deus aparece novamente a ele, diz a ele que a sua descendência seria como as estrelas do céu. Ele faz um sacrifício ali, cansado, levanta pela madrugada, faz um sacrifício, e aquele sacrifício só obteve resposta bem de tarde, mas quando houve, ao cair da tarde, que houve a resposta, ali capítulo 15 de Gênesis, nós vemos que Deus revelou para eles coisas extraordinárias, até 400 anos posteriores. Mas quando chega no capítulo 16, a gente vai encontrar então uma dúvida. Sara começa a ficar preocupada: meu Deus, já se passaram 10 anos para 11 anos, porque fazia 16 anos quando Ismael nasce, então ele tinha 86 anos, quando, ou melhor, 11 anos, porque tinha 86 anos, então 75 mais 11 dá 86, 86 anos nasce Ismael. Então, com 10 para 11 anos, está ali Sara preocupada, dizendo: mas meu Deus, nós saímos da terra, nós estamos aqui numa terra estranha, fizemos a vontade de Deus, eu estou esperando. E imagine a ansiedade de uma pessoa que tem tamanho sonho, mas não vê nada. Entretanto, tinha tido uma promessa, o capítulo 15 estava ali muito evidente. Aí chega então Sara com essa proposta de dar-lhe Agar, que era um costume normal naquela cultura, mas que não era a vontade absoluta de Deus. E Abrão, ao invés de ir orar, que é o papel de cada pai, como disse o pastor João César aqui, a responsabilidade do sacerdote do lar, a responsabilidade do líder, da mãe também, mas principalmente do pai, de buscar a vontade de Deus, porque família não é um negócio terrenal, não foi o ser humano que inventou. Família foi algo instituído por Deus, e Deus tem um cuidado, até mesmo daquelas famílias que ainda não aceitaram ao Senhor Jesus. Deus tem um compromisso. Família é um negócio de Deus. Quando as famílias estão nos moldes corretos da palavra de Deus, mesmo aqueles que ainda não aceitaram a Jesus, têm a bênção do Senhor por viverem nos moldes da palavra de Deus, no sentido de um homem casado com uma mulher, que cuida dos seus filhos, que os cônjuges se respeitam, dialogam, trocam ideias, procuram resolver seus problemas juntos, criam os filhos na submissão, na obediência. Então isso é algo de Deus para o ser humano. Então, quando Abrão ouve a proposta de Sara, ele deveria ter ido orar, mas a Bíblia diz, ou a Bíblia nos deixa claro, que ele ficou com dúvida também. Esqueceu da promessa. Será que nós estamos também esquecendo daquilo que Deus falou? Ou até em algum momento, devido às dificuldades da vida, às intempéries, e ainda a esposa, porque a esposa é algo muito forte na vida da gente. Quando ela chega e diz: olha, eu não aguento mais, eu não estou mais suportando, está tão difícil, é meu sonho, é meu desejo. Isso mexe com o coração do esposo, sim. A gente quer fazer de tudo, quer dar a vida às vezes pela esposa, e é isso que a Bíblia falou.
esposos, amem as vossas esposas como Cristo amou a igreja, a ponto de se entregar por ela. Só que eu preciso amá-la não acima de Deus. Então, quando vem a proposta dessa mulher, ele deveria ter dito: vamos conversar com Deus e vamos tomar uma decisão nos moldes da vontade de Deus. Mas ele duvidou, e há situações também que a gente não quer nem perguntar para Deus, porque a gente fala: se eu for falar com Deus, tem casos assim, ele vai dizer não. Você já está sabendo a resposta. Já sabe a resposta. Então, já que deu a ideia e o mundo, todo mundo está fazendo assim, então por que eu não posso fazer? É legal. A lei dizia: não, se a esposa não pode, toma a serva e tem filho, e os filhos serão do marido e da esposa legítima, e tudo bem. Então é lei, é legal, mas não é moral. E aí que está. Nem bíblico. Nem bíblico. Então, ele olha, todo mundo está fazendo assim, até os vizinhos de repente aconselhavam, falavam: Sara, para que ficar esperando? Você não tem tanto dinheiro, você não tem servas. Pensa mulher, resolve logo esse problema, eu fico com dó de você. Então chega sempre aquelas conversinhas, pastor João César. Mas a gente não tem que seguir conversinhas, nós não temos que andar por boato dos outros, dos vizinhos. Às vezes tem até conselhos bons, mas nós precisamos ter os conselhos da palavra de Deus. Esses são bons garantidos, outros têm que ser pensados. Então, quando chega Abraão acaba sendo levado por essa pressão da cultura e da situação, e acaba então indo no pensamento de Sara. E daí diz aqui: Deus garante a Abraão o cumprimento da promessa. Deus tinha garantido a ele, dizendo a Abraão, lá no capítulo 15, eu sou o Senhor, não duvide. Ou seja, eu sou o El Shaddai, todo-poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito, Abraão. Eu sou teu escudo, teu galardão será muito grande. Só você andar na minha presença e lute para ser perfeito. É o mesmo que Deus fala com a gente. Só que aí ele descuida, e então nasce o Ismael cresce, e agora quando Ismael está aí com seus 15 anos, por aí, vai aparecer então o Isaac, né? Quando chega o anjo na casa de Abraão. Aí o pastor João César falou: e essa espera de 25 anos? Horas, já estava causando problema aquele menino antes, e Abraão já estava percebendo que as coisas estavam erradas, e ele então volta a esperar em Deus, e Deus, que tinha feito a sua promessa, chega para ele e fala: agora é a hora do cumprimento da promessa, embora você já tenha falhado, mas a minha misericórdia é grande e eu vou te socorrer. Então, confiemos na misericórdia de Deus. Por vezes a gente falha, a gente corta atalhos ou inventa atalhos, mas Deus está dizendo: eu tenho uma promessa contigo, levante a cabeça, eu vou te ajudar. E aí Sara ri, né? Naquele momento: poxa, eu com 90 anos ainda serei mãe, ainda vou gerar filhos. E é interessante que Deus rejuvenesce Sara. Nós entendemos pelo texto que ela é rejuvenescida, por isso diz lá em Romanos, que pela fé ela recebeu nessa idade, e pela fé Abrão esperou contra a esperança, porque ele percebeu que ela havia feito uma falhada, e ele continua esperando. O texto vai demonstrar que ele continua esperando, e agora Deus chega a ele e resolve o problema dele, e um problema que ele precisava ter resolvido, mas sem causar outro. Entretanto, ele já tinha começado outro, e Deus não se responsabiliza por problemas causados com as nossas próprias mãos. Então, o próprio textuário dá a entender desse perdão que o senhor falou aí que Deus deu a ele, e um puxão de orelha, porque fala assim, ó: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho. Não é aquele negócio que vocês aprontaram por aí, eu não gostei daquilo. É como se Deus estivesse dizendo isso: mas Sara, tua mulher, dará à luz a um filho, ou te dará um filho. Então não precisaria daquela precipitação, que só criou problema. E as consequências daquele ato, até hoje, ainda são visíveis.
Com certeza a lição fica para nós, é que nossos atos, todos eles geram consequências, geram responsabilidades. E, naturalmente, o marido, como cabeça da família, responde por isso. Decisões erradas em casa, não pense que você vai passar de liso, que não vai. Você vai responder por isso. Haverá um dia, todos comparecerão perante o Senhor e vão prestar contas. Porque ela não esquece se era o cabeça. Deveria ter convencido-a, como Abraão deveria ter convencido Sara, como Adão deveria ter convencido Eva, como Jacó deveria ter convencido Raquel e Lia. Eles não conseguiram, ou talvez nem se esforçaram. O pastor Eliseu, ele muito ético, mas ele deixou transparecer. Quem conseguiu pegar no ar, pegou, porque é da natureza humana, adâmica, essa natureza carnal. Imagina a possibilidade do Abraão ter uma segunda esposa. Isso agradou aos olhos dele, evidentemente. O senhor quase disse isso, né? O Jacó de ter 2 esposas, depois mais 2. Isso pode ter agradado aos olhos, aos desejos da carne, mas não ao Criador. Não ao Criador. Se a tua esposa já lhe fez alguma proposta parecida ou coisa assim, seja cabeça, saiba orientar, saiba criar a sua família debaixo da orientação bíblica, daquilo que agrada a Deus, a Bíblia Sagrada. E não siga, ainda que seja legal. Mas eu posso me divorciar e casar com outra. É legal? É legal. Mas é da vontade de Deus? Não. Jesus disse, mas no princípio não foi assim. Se não foi assim, porque não é para ser assim. Entendeu? Então, hajamos como Deus deseja que nós devemos agir. No segundo ponto, nós temos uma lição belíssima também. A interferência no plano de Deus. Mas, pastor, o homem consegue interferir no plano de Deus? Infelizmente consegue. Infelizmente consegue. Porque o plano de Deus, em que pese eterno, em que pese insubstituível, em que pese perfeito, tem um leque que ele permite ao ser humano, na soberania dele, pastor Eliseu, ele permitiu ao homem alguma coisa que lhe é pertinente ao seu livre-arbítrio, a esse poder de decisão. Então Deus permite o homem administrar esse plano, desde que não interfira no resultado final, lá na frente, que Deus chama o feito à ordem. Eu usei a terminologia jurídica, quando um processo está com um descaminho de informações, o magistrado chama o feito à ordem, dá um despacho saneador e alinha o segmento do feito. Assim também Deus, como grande juiz, quando o homem mexe muito nesse plano que quer distorcer o final dele, então Deus chama o feito à ordem, redireciona e a coisa segue a sua rota. Mas as consequências desse erro, com certeza, o homem arcará com elas, especialmente em questões de família, se tratando do marido, que é o cabeça do seu lar, o sacerdote da sua casa. Ele responde perante Deus por sua família. Quer queira, quer não, quer tenha desculpa, quer não, quer tenha justificativas, quer não. Diante de Deus, a lei, o juízo, o direito não mudou. Ainda é o mesmo e é eterno.
Não muda. Isso é princípio eterno. Não muda. Então, nesse plano geral de Deus, Sara tentou dar uma mãozinha. Senhor, eu acho que o Senhor não está conseguindo, eu acho que nós não entendemos direito, talvez. Essa mãozinha que o homem tenta dar ao plano geral de Deus, nada mais é do que procurando problemas para si próprio, dor de cabeça para si próprio. Tem um ditado, pode falar ditado aqui? O cara procurando sarna para coçar. É isso. A irmã Sara deveria ter ajudado Abrão, dizer, meu bem, vamos com fé, se Deus falou com você, vai dar certo. Abrão deveria, como chefe de casa, chefe de família, representante de Deus, ter dito, Sara, fica tranquila, o nosso Deus prometeu, o nosso Deus cumprirá. Que essas nossas palavras aqui sejam recebidas de orientação diretamente de Deus a todos os nossos telespectadores. Se Deus lhe fez uma promessa, creia, somente certifique se foi Deus quem fez a promessa. Se Deus fez a promessa, creia. Se for um promesseiro desses por aí, descarta. Mas se foi Deus quem prometeu, se essa promessa tem o respaldo da palavra, creia que tudo que o Senhor Deus prometeu é mais verdade do que as nossas verdades. A promessa de Deus vale mais do que as nossas realidades. A dele, uma promessa vale. Não muda, é eterna. Nossas verdades, nossas realidades ainda mudam. A promessa de Deus, uma promessa de Deus, vale mais do que uma realidade nossa. Imutabilidade de Deus, né, pastor? A gente observa que são tantos problemas que nos cercam, né, pastor, que quando Sara olha para a sua forma natural, a sua capacidade humana, era impossível. Se com 65 anos ela já estava desanimada, agora com 75, 85, nesse momento aqui que de Isaac, ela estava aí com 75 anos, no melhor de Agar, ela não sabe quanto tempo ainda vai durar essa situação. Então, para ela estava na dimensão do impossível. Mas o Deus que tinha prometido, ela já tinha visto Deus fazendo coisas grandes, abençoando Abrão de tal maneira que Abrão, que era o pai da fé, agora era Abraão, pai de uma grande multidão, multiplicando as coisas. E só bastava então se firmar naquela promessa. Muitos de nós hoje em dia, mesmo na família, olhamos para um lado e falamos, não dá mais para viver. Nós, pastores, às vezes recebemos pessoas que chegam, pastor, eu já tentei de tudo, não tem como continuar, esse filho é muito problema, esse esposo é muito problema, essa esposa é muito difícil, eu não sei mais o que fazer, humanamente não tem mais jeito. Deus permite essas situações para operar um milagre, como já falamos, mas Ele também está pronto para nos ajudar, porque a família é coisa preciosa. Nós temos que confiar que a família é algo estabelecido por Deus. E eu, como responsável, então preciso criar ela nos moldes da palavra de Deus, como aquele homem que construiu a sua casa sobre a rocha. A Bíblia diz, o que ouve a palavra e pratica é o que constrói sobre a rocha. Então, quando nós baseamos na palavra de Deus, nós não vamos errar. Mas se nós olharmos para as paredes, olharmos para um lado e para outro, estamos realmente numa dimensão do impossível e vamos entregar as pontas, como se diz, e vamos acabar perdendo a nossa grande vitória e prejudicando o reino de Deus,
as questões divinas, Deus vai continuar fazendo acontecer a sua vontade, mas as consequências humanas nós vamos ter que responder por elas. O comentarista deixou um conselho muito prático aqui, que vale a pena nós colocá-los em prática em nossas vidas. Na vida conjugal, é importante que o casal crente consulte a Deus em tudo. Não vá pela sua cabeça. Consulte a Deus primeiro e ouça a resposta de Deus. Tudo vai dar certo, porque Deus não erra. E é interessante que Deus responde, pastor. Deus responde. Eu mesmo sou um testemunha disso. Eu disse, Senhor, eu não tenho como casar, é muito complicado. Como que eu vou casar? A família é uma coisa séria demais. Mas como o Senhor quer que eu case, o Espírito Santo tinha falado comigo, então eu disse, eu vou ficar sem namorar até 22 anos, mas quando chegar aos 22 anos, o Senhor vai dizer com quem eu vou casar, e eu vou casar com uma pessoa escolhida por ti. E Deus falou literalmente o nome da minha esposa, quando eu tinha que casar. Da mesma forma, quantos filhos eu quero? Apresento a Deus, Deus vai trazer sim a resposta, isso é absoluto. Deus, Ele não está em outro universo que não seja possível conversar contigo, embora Ele seja transcendente, mas Ele é imanente, não precisa nem marcar agenda com Ele. E nessas questões, que é a vontade dEle, é tão simples. Quando a gente sabe que uma coisa é a vontade de Deus, pastor, é tão fácil ter fé. Uma vez, uma chuva tremenda estava vindo sobre o local onde eu estava pregando, e eu vi muita gente não crente, um lugar estranho, difícil de acesso, e eu pregando a palavra de Deus, eu disse, não vai chover aqui. Todo mundo riu, não fazia sentido, porque era época de chuva e ia chover mesmo de todos os lados, não tinha como. Eu falei, enquanto esse culto não acabar, não vai chover. Mas a metade do povo correram, a outra metade ficou, mas não choveu. Se converteram várias pessoas. Depois que terminou o culto, choveu, e choveu a noite inteira, porque não era tempo de não chover, mas enquanto ali não choveu, porque Deus não é contra a própria obra dele. Como que a gente organiza um culto num aspecto daquele, com oração, com preparo, tudo mais, chegam as pessoas ali que foram convidadas com dificuldades não crentes para ouvir a palavra, e Deus manda a chuva para acabar com tudo. Então é fácil ter fé quando você sabe que a vontade de Deus é trazer aquele povo, que a mão de Deus está trabalhando, está tudo ali, se você sabe que não vai chover. Claro que isso precisa ter esse dizer, essa voz do Espírito Santo dentro de nós. Assim, família é um negócio tão precioso, que quando eu quero uma resposta de Deus, o Espírito Santo, sim filho, diga o que você quer, fala para mim, conta o teu problema, é algo que interessa a Deus, que está ali no propósito de Deus. Então, se Abraão tivesse conversado com Deus, pastor João César, eu tenho certeza que Deus tinha falado, meu filho, não faz um negócio desse, escapa por tua vida, foge disso, não crie problema para a sua vida, eu sou fiel e eu vou fazer cumprir, anda na minha presença e ser perfeito. Ele reforçaria esta palavra a Abraão. Com certeza, nosso Deus é o Deus que ouve e o Deus que responde. No terceiro ponto da lição, que já estamos caminhando para o final da nossa lição, as consequências de uma decisão precipitada. É aqui que a coisa começa a nos chamar à responsabilidade. Abraão acabou cedendo àquela situação, porém criou uma situação. Jacó acabou cedendo a uma situação também e criou uma consequência muito grande, tanto para ele, para as esposas dele e para os filhos. De modo que a coisa mais adequada a se fazer é permanecer no centro da vontade de Deus, porque as consequências da precipitação são grandes, e muito grandes. O conflito na família de Abrão, primeira consequência, ele gerou um conflito. Ele com a esposa, olha o conflito, ele com a esposa, Sara, ele com a segunda esposa, Agar e a esposa de Abraão, Sara, e os filhos que daquele relacionamento nasceu. Que consequência tremenda. Isso foi em razão de quê? De uma fraqueza.
a fraqueza de Abraão e de Sara, porque ambos deveriam ter se ajudado e se fortalecido, mas eles se juntaram e contribuíram para o seu enfraquecimento mútuo, conjugal, e levou àquele problema. Você não lembra de Ananias e Safira? Eles não se uniram para mentir? Se uniram para mentir. Deu problema, não deu? Mentir ao Espírito Santo, né? Que conhece todas as coisas. A consequência foi grave. Deve esposo e esposa se unir em torno da verdade, em torno da vontade de Deus, e não em torno do mal. No caso de Adão, ele anuiu com o erro de Eva. Abrão anuiu ao erro de Sarai, sua mulher. Olha que situação. Jacó anuiu ao erro de Labão e ao erro das suas mulheres também, quando tomou a sua serva como esposa a pedido delas. Era legal? Era legal, claro. Mas era bíblico? Não. Era bíblico? Não. Então não era essa a vontade de Deus. Deus não quer problemas para ninguém, porque para ele não tem problema. Para Deus não existe problema que ele não resolva, mas para nós tem. Para nós cada situação é um problema para resolver, e vai tempo, e vai estudo, e vai meditação, e vai oração, e alguns deles uma gastança de dinheiro terrível. É com médico, é com advogado, é não sei com quem, é problema para resolver. Para Deus não existe problema insolúvel, ele resolve todos os problemas, mas para nós é diferente. E Deus quer que as coisas andem tão bem que ele fica olhando, como dizendo, torcendo para que a gente faça as coisas certinhas. A tal ponto de, por exemplo, quando Davi fez alguma coisa errada, Deus manda Natã à casa de Davi e pergunta: por que você fez isso? Se você quisesse dinheiro, eu não te daria. Se você quisesse mais recursos militares, eu não te daria. O que é que faltou para você? Por que você fez isso? Então, era o mesmo caso de Abraão. Abraão, o que você quer? Por quê? Porque Deus está olhando e vendo que se tomarmos uma decisão, como vai disse dar o pastor, errado, vai prejudicar todo mundo. Imagine aqueles filhos, pastor Job César, o Isaac nasce, ou melhor, o Ismael está ali com seus 15 anos, agora está o Isaac pequenino, ele sabe que é o primogênito e ele fala: tem que eliminar esse menino. Acho que quantas vezes possivelmente passou pela cabeça dele, falou: a herança vai para ele. Tudo que eu tinha sonhado nesses 10 anos, agora, enquanto ali pelo menos 10 anos que ele começou a entender que era gente, ele começa a falar: está indo de água abaixo, esse menino vai ser um problema. Então começou a guerra ali no lar, entre um de 15 anos e um de 1 ano, e a Bíblia diz que ele tinha inveja, estava ali colocando obstáculo. A Bíblia chega a falar que ele estava se opondo a Isaac, e por isso Sara chega e diz: olha, a situação está difícil aí, Abraão, não está fácil. Reclamou de Agar, interessante que ela foi que criou o problema, né? Mas agora ela vai ao chefe do lar. E põe a culpa nele. E ela não estava muito errada não, porque quem é o sacerdote do lar era ele. Na hora de apresentar a proposta, ela apresentou, ele aceitou, agora a responsabilidade é sua. Depois, quando vem o problema, ela fala assim: olha, tem que resolver o problema dessa mulher, porque essa mulher está lhe dando o problema. Quer dizer, o problema agora é seu. E Abraão vai falar com Deus e Deus diz: não, ouça Sara e coloque ela para fora. Deus recusa, despede ela embora, e ele a despede com certeza com seus direitos, tinha muitas propriedades ali. Agora não adiantava brigar com ela. Não adiantava mais brigar. O tempo que ele deveria ter corrigido foi lá atrás, para não acontecer o erro. Ele não buscou a direção de Deus, entrou nessa situação. E a Agar também se sente ali humilhada também, de certa forma. Primeiro era Sara, humilhada, mas depois Agar também se sente abandonada, desprezada num deserto sozinho, chorando.
né? A princípio chorando quando estava gestante e depois chorando também com um filho. Por 2 vezes ela vai ao deserto por causa de toda essa consequência. Foi uma época de muito sofrimento, né, pastor? Para todos eles. Desde a gestação, ali quando ela ficou gestante, já o ciúme aparece por parte de Sara, porque Abraão agora está paparicando Agar, e mais por causa de Ismael, que vai nascer e tem que cuidar, e é todo... Claro, era esse o projeto, mas agora Sara percebe que começa a perder um pouco daquele amor, desconfia de que alguma coisa pode dar errado, e aí então a mulher ainda está para dar à luz e já é expulsa de casa para o deserto. Pastor Eliseu, domingo que vem, na lição de número 2, a predileção dos pais por um dos filhos. Nós queremos convidar todos os nossos telespectadores, não perca a escola dominical, a segunda escola dominical, que também será muito importante quanto esta que estamos estudando. Pais que têm predileção por alguns filhos. Domingo que vem aprenderemos isso, permitindo Deus. Mas fechando a lição de hoje, pastor Eliseu, com o senhor a palavra para os agradecimentos e para o nosso encerramento, porque o horário já está se esgotando. Que Deus abençoe a todos, que nós possamos entender que lar é algo precioso para Deus, que o nosso lar seja, como eu sempre costumo dizer, um pedaço do céu, e isso dependerá de nós estarmos nos moldes da palavra de Deus. A palavra de Deus tem instruções do Gênesis ao Apocalipse para que nós cuidemos da nossa família da forma correta. Pai é o sacerdote do lar, ele que tem que dar as diretrizes, a mãe auxiliadora, os filhos precisam obedecer e assim seguirá os rumos da vontade de Deus e teremos uma família feliz. Deus abençoe em nome de Jesus. Pai, te louvamos porque o Senhor é bom, te agradecemos por esta grandiosa oportunidade, estar em contato com nossos telespectadores, com esta lição maravilhosíssima da tua parte para nossas vidas. Ajude-nos que possamos, Senhor, cada dia melhorar o nosso conhecimento, entendimento e o nosso desejo de fazer a tua vontade, pois a tua vontade, ela é sempre a melhor. Então, Pai, nos perdoa em nossos erros e nos ajude a adequar à tua vontade que é perfeita. Ajude cada família, ajude, Senhor, a todos que estão nos assistindo, que possam também se endireitar de acordo com a tua palavra e com a tua vontade. Abençoe, Senhor, a Semaderon, pastor Nelson, toda a equipe de pastores presidentes, Senhor amado, que esteja e mantenha no coração deles esse amor e esse apego pelas famílias e pela escola bíblica dominical. Oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém.